A nossa pauta a seguir para falar que o Ministério da Fazenda divulgou no Diário Oficial da União a lista das 137 marcas autorizadas a operar no mercado, regulando as apostas que começa a funcionar hoje. A Fazenda estima arrecadar mais de 2 bilhões de reais com as liberações que custam cerca de 30 milhões de reais às bets. Os sites de apostas autorizados devem seguir diretrizes rígidas, como pagar 12,5% de taxa sobre a receita bruta mensal e adotar práticas contra o jogo compulsivo e publicidade abusiva. As bets que descumprirem as medidas enfrentarão multas de 50 milhões até 2 bilhões de reais. Diogo da Luz, agora as bets realmente funcionando com essa regulação, como que vai ser esse ano de 2025 em relação a esse segmento? Tomara que seja ótimo nesse sentido. Eu não jogo, eu não aposto, porque eu não tenho esse hábito. Mas eu defendo plenamente o seu direito de jogar e apostar, se quiser. Ninguém aposta e ninguém joga por obrigação, e sim por vontade. E vale uma comparação que o governo disse algumas vezes que estava preocupado com a saúde emocional das pessoas, etc. Quando eu vejo turma da economia dizendo estar preocupada com a saúde emocional das pessoas, me acende todas as luzes amarelas e vermelhas possíveis aqui dentro, porque não faz o menor sentido. E aí a gente vai avançando um pouco mais. Mas estão usando o dinheiro do Bolsa Família. Claro, estão dando Bolsa Família para gente rica. Aí as pessoas usam mesmo. Não, mas de forma alguma. As pessoas gastaram 5 bilhões de reais em um mês do Bolsa Família, porque deram para as pessoas, 3 milhões de pessoas, ou 3 bilhões com 5 milhões de pessoas, não tenho certeza, mas o fato é que eram 600 reais. Tudo que as pessoas receberam, elas gastaram. Mas absurdo, tem que controlar. Não, tem que controlar a distribuição do Bolsa Família. O governo tem que ver de não dar Bolsa Família para quem não precisa. Quem gasta tudo isso com bet é porque não está precisando do dinheiro. Ou agora nós vamos controlar se a pessoa está comprando pinga, ou se está comprando isso ou aquilo, ou se está comprando arroz em quantidade suficiente. Se deu dinheiro, é porque deu autonomia para a pessoa. Senão, nós vamos acabar caindo no máximo do socialismo, que é não dou mais o dinheiro para a pessoa, e sim eu vou montar o supermercado das necessidades básicas das pessoas, e cada um terá direito a um pacote de arroz, um de café, um de açúcar e assim por diante. Não, as pessoas têm que ter autonomia para resolver. As bets estão aí para quem quiser jogar. E para finalizar, vale lembrar que, pela regulamentação, 80% do dinheiro investido em bets, apostado em bets, precisa voltar como pagamento de prêmios. De cada 100 reais, voltam 80. No caso das loterias da Caixa Econômica Federal, em média, de cada 100 reais, voltam 32. Então, as pessoas que ganharam seus quase 80 milhões de reais nessa virada, parabéns, felicidades, ótimo. Agora, se fosse por bets, no lugar de 80 milhões, cada pessoa teria recebido coisa de 300 milhões de reais. Bom, em relação a essa regulação, claro que ainda muitas questões precisam ser aprimoradas, afinal, até mesmo os mecanismos de segurança, né? As forças de segurança têm preocupação em relação a isso quanto à lavagem de dinheiro, apesar de ser estabelecido que as apostas elas precisam ser feitas por meio de transações virtuais, justamente para verificar a origem daquela conta onde a pessoa extraiu dinheiro e destinou o jogo. E esse dado que o Diogo acabou de citar, né, de toda essa quantidade de pessoas que apostaram por meio do Bolsa Família, foi uma constatação feita pelo Banco Central ao longo do ano passado, que analisa também essas transações financeiras e a destinação desses recursos. Há quem defenda, como por exemplo o meu colega de bancada no Morning Show, Felipe Monteiro, que diz que o dinheiro do Bolsa Família tem que ser utilizado da forma como ela quer. Eu já penso diferente em relação a isso. Eu acredito que tem que ser pago para que as contas básicas sejam supridas. Pagamento, primeiramente, em alimentação, para a pessoa conseguir comer, também em relação à energia, à água, itens básicos para suprir aquela necessidade. Você é de qual ideologia nesse aspecto em relação ao uso do Bolsa Família para a realização de apostas nas bets, Adriano? Eu sou a favor da liberdade. Eu acho que a gente não tem como fiscalizar ou tirar a autonomia do cidadão, que deve ser responsabilizado por aquilo, pelas suas escolhas. Se ele faz mais escolhas,
ele vai viver essas más escolhas. Se ele faz as escolhas melhores, ele terá a tão necessária prosperidade, né? Eu vejo que a questão é realmente auditar a necessidade do recebimento de Bolsa Família, de outras verbas. Porque se não for com bets, eles vão gastar ou com celular novo, ou com televisão nova, aquilo que nós consideramos supérfluo. E até que medida nós teríamos direito de considerar algo ou não supérfluo? Nós teríamos direito, sim, de considerar se eles necessitam ou não destas verbas para o gasto com o que é básico. Então, a gente calcula pelo que é básico, se ele tem ou não direito a isso. A partir daí, não tenho como controlar. Senão, a gente vai acabar no regime cubano, a gente vai acabar com a emissão de cupons. Cupom de pão, cupom de carne lá não tem. Cupom de pão, cupom de feijão, cupom de arroz, o que seria realmente o ápice do comunismo, que é vedado pela nossa Constituição. E você, Rodolfo, qual a sua opinião em relação a isso? Porque realmente, né, as pessoas elas têm que ser adultas, tratadas como adultas. Afinal, todas as pessoas que recebem o Bolsa Família já são maiores de 18 anos. Bom, se a gente seguir o raciocínio do meu amigo Adriano aqui, com certeza você vai ter que precisar de cupom para qualquer coisa. Porque o Bolsa Família ele tem uma finalidade. Tá? Ele tem uma finalidade, é para sobrevivência, tá? Para pessoas que vivem em extrema pobreza. Você fazer o usufruto desse dinheiro para aposta só mostra o quanto o cidadão que está usando o Bolsa Família para isso está doente. E eu vou na contramão aqui. Eu acho que o jogo está muito liberal, eu acho bacana a pessoa pensar dessa forma, mas a gente tem que pensar na saúde pública. Porque essas pessoas que vão se viciar nesses jogos agora com a liberação do governo, 137 bets no Brasil, vai tornar o quê? Só quem já teve pessoas próximas que foram viciadas no tigrinho ou nesse tipo de jogo, entende o que é esse tipo de estado de calamidade. Pessoas que trocam ali o seu salário e que perdem todo ele jogando. É um vício. É um jogo de azar. A pessoa que está viciada em jogo, ela precisa de tratamento. E os hospitais públicos não têm essa grande base para cuidar dessas pessoas. Eu não vejo com bons olhos, apesar dos 30 milhões que é necessário para você ter uma bet no Brasil, eu não vejo com bons olhos por conta da arrecadação. O PCC, que é o primeiro comando da capital, que é uma organização criminosa, você acha mesmo que ele não tem 30 milhões de lavagem de dinheiro para se instalar e criar uma bet? Quantas dessas bets caíram no Brasil por fazer parte dessas associações criminosas? E olha só, 3 pontos aqui. Para ser agora uma bet no Brasil, para ter uma bet aqui, você precisa ser constituída no Brasil com sede e administração em território nacional. Segundo, comprovar a origem lícita dos recursos que compõem o capital social. Terceiro e por último, possuir objeto social principal de exploração de apostas de cota física. Você acha mesmo que o crime organizado não vai criar essas bets e não tem 30 milhões para pagar isso? Com certeza. Eu vejo que pessoas, quanto menos informação a pessoa tem, mais ela se vicia nesse tipo de jogo. E é comum, tá? As pessoas estão usando Bolsa Família. Presta atenção, estão usando Bolsa Família, que nasceu com uma finalidade de custeio de vida para fazer apostas em jogos de azar. Mas nessa linha, Rodolfo, nós teríamos que proibir também os postos de gasolina do país, porque os postos de gasolina estão tomados pelo PCC e dizem que até usinas de álcool começam a ser tomadas. Se a gente for fechar cada área onde o PCC esteja, no lugar de combater o crime, vale lembrar que a gente precisaria fechar até as prisões, porque o Estado brasileiro não consegue dar conta nem mesmo do que as pessoas fazem dentro da prisão. Será que alguém acredita mesmo que o Estado brasileiro conseguiria dar conta de fazer o que a pessoa deve fazer com o seu dinheiro? É absolutamente possível, é inconstitucional e mais, se resolver dar pacotinho de açúcar, pacotinho de arroz, seja do que for, a pessoa poderá vender esse pacotinho de açúcar, de arroz e trocar também por uma aposta se ela quiser. Nós temos que acreditar na autonomia das pessoas, não tem outro jeito. Diogo, eu entendo os seus argumentos, eu respeito aqui a sua opinião, mas eu vou na contramão, porque não tem que fechar posto de gasolina, tem que investigar e prender essas pessoas. Fechar não é a melhor solução. Fechar não é a melhor solução. Só que nós não estamos criando mais postos. Nós não estamos criando mais postos de gasolina. Nós estamos dando vazão às bets que já deveriam nem existir no país. Se for dessa forma, abrem-se os cassinos. Abre-se agora os bingos, porque vai recrutar muito mais pessoa e vai empregar muito mais gente do que as bets. Você consegue colocar quantas pessoas trabalhando num bingo, por exemplo?
Não há necessidade de você criar uma regulamentação para ter bets online aqui, para a pessoa pegar o dinheiro dela e gastar tudo isso. Se for para gerar emprego e mexer na economia, abre-se de novo os bingos em São Paulo, no país, no Brasil inteiro, porque vai gerar muito mais emprego. Se for para pensar dessa forma. Agora, a questão do posto que você colocou, sim, verdade, são tomados pelo PCC, por essas quadrilhas ordinárias que fazem mal para a sociedade. Aí é um problema investigativo, é um problema do judiciário, que não faz o seu... que deveria, né, fazer o seu trabalho, mas peca nisso. Essa é a minha opinião. Em relação à rastreabilidade, claro que um posto de combustível é muito mais fácil de você fazer uma verificação, porque tem a quantidade de veículos que circulam por aquela via, a litragem que o posto recebe, quanto que ele está vendendo. Agora, em relação às apostas, a investigação é mais complicada. Isso não sou eu que estou dizendo. São fontes que diariamente eu consulto para fazer até mesmo escrever na coluna no site da Jovem Pan. O ilícito é muito mais fácil de você provar nesse caso, né? Sim, exatamente. Mas está todo mundo aqui erguendo o dedinho, querendo falar, tá o Diogo, a Jess, o Adriano. Vou dar a palavra primeiro para a Jess, que ela já estava faz tempo já levantando o dedo. Então, esse é um tópico que eu acho que ele gira em torno de um momento central do Brasil, que é qual a razão do Bolsa Família. E aqui eu concordo com todo mundo e discordo também. Porque no final das contas, o Bolsa Família é um programa social, o Rodolfo está corretíssimo, ele é um programa social voltado para combater a extrema pobreza e a pobreza no Brasil. Como que se dá a escolha e por que alguém pode receber Bolsa Família? Se a renda per capita da família girar em torno de até R$ 214 mês, por cabeça, por pessoa. Então, imagine que nós estamos calculando que aquela pessoa viveria com R$ 214. Você que foi no supermercado essa semana sabe que isso no Brasil é um ato heróico. Então, a partir desta condição, se recebe o Bolsa Família. Tendo em vista isso, e até tem programas de redistribuição de renda no mundo que são diferentes, que são para melhorar, às vezes, consumo, outras frequências também. Mas aqui, a razão do Bolsa Família, a estrutura política dele, com base em evidências, é para a questão da pobreza. E aí, quando eu vejo pessoas que estão nesta condição apostando em bets, eu fico, sim, preocupada. Mas se aquelas pessoas estão apostando em bet, eu não acho que cabe, e aí é o meu ponto de concordância com o Diogo e o Adriano, não acho que cabe ao governo falar, não pode colocar dinheiro de Bolsa Família na bet. Porque uma vez que você dá o dinheiro, que você faz esse repasse, meu amigo, o dinheiro é do outro. Não é mais do governo. Então, eu acho que cabe uma reavaliação de quem está enquadrado ou não no Bolsa Família, um pente fino em relação ao programa, para ver se ele está cumprindo as suas determinadas funções. Isso é muito importante nesse momento. Estou vendo meu amigo Diogo querendo falar, fale. Eu quero só complementar. O Bolsa Família, no rascunho, é um programa social. Na prática, é um programa socioeleitoral. Dão dinheiro para pessoas que precisam e dão dinheiro para muitas pessoas que não precisam, mas que podem dar os votos. São essas pessoas ricas que estão recebendo Bolsa Família em troca de voto, que estão apostando. Essa é a realidade. Portanto, ele tem que passar por um pente fino. Sim, o Bolsa Família, que estão dando dinheiro errado. É socioeleitoral esse programa. Só para eu completar meu raciocínio, na segunda parte, no que tange a legalização, a regulamentação, é urgente regulamentar. Só que as medidas elencadas, elas já são medidas que estão em vigor no Brasil. Em tese, empresas estrangeiras de redes sociais ou de plataformas ou sites, elas precisam ter sede no Brasil, sim, e representante legal no Brasil. Isso é LGPD, tá aí há um tempão. Então, assim, comprovar de onde vêm os fundos. Mesma coisa. Então, assim, eu gosto que a regulamentação no Brasil é, tipo, lembrar as empresas, vocês têm que cumprir a lei, não é? Desculpa, a gente esqueceu um ano que tinha que falar isso, mas meio que vocês têm que cumprir a lei. Então, assim, é totalmente absurdo. Uau, regulamentou. Tem que ter registro, tem que ter comprovação de fonte, tem que ter representante do Brasil. Ou seja, cumprir a legislação brasileira. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com esse tipo de regulamentação. Mas ela tem um benefício na regulamentação, que é... Meu amigo Rodolfo, as pessoas entrariam nas bets, ainda que as bets não fossem legais, porque o acesso por VPN é muito fácil. Sim, com certeza. Então, já acontece isso. Acaba que arrecadar com isso é benéfico, sim, mas precisa ter esse cuidado, ver qual que é a evasão que está tendo, ter esse cálculo. E eu sou muito favorável a uma discussão que eu não entendo como que foi invertida no Brasil, que é, primeiro, a gente deixou ok para a bet, que não traz emprego. Para a bet, que evasão de divisas é gigante em relação a esses investimentos. Mas, assim,
A gente deixou primeiro para as bets isso e depois para discutir cassino, bingo e todos esses que trazem o setor do turismo. Não à toa, Las Vegas é uma das cidades com mais turistas do mundo por conta dos jogos. Macau também é um espaço onde, por conta dos jogos, se tem esse interesse muito alto. Também países aqui da América Latina, a mesma coisa. Então, eu acho que a gente precisa endereçar essa discussão que está no Senado, ela vai andar e ela para, que é uma discussão sobre a liberação dos jogos e a legalização dos jogos de azar no Brasil. Com as devidas regulamentações, é comprovado. Você pode pegar vários estudos aí em relação à questão da lavagem de dinheiro. Existem 1000 outras formas mais fáceis do que a lavagem de dinheiro dentro dos jogos de azar. Um exemplo são as próprias criptomoedas, que eu não sou a favor de barrarem simplesmente porque se lava dinheiro com elas. A questão é regulamentar e criar protocolos para, quando existir esse risco, órgãos como o que nós mencionamos ontem, o COAF, possam identificar essas transações e seguir com as investigações. Adriano, agora é a sua vez. Então, vamos lá. Regulamentar e criar regras, né? E, acima de tudo, alguém tem que fazer o seu trabalho. Tem que realmente processar, punir, investigar, porque é o país em que a bala de prata se pretende resolver tudo. E não haverá. Não haverá. Eu não acredito na possibilidade de virar barbárie financeira ou criminal pelo PCC ou qualquer outro, porque isso já acontece. Eles já lavam dinheiro de outras formas. Eles já lavam dinheiro ou pelo jogo do bicho, ou pelos postos de combustível. Tá? Isso já acontece. Tá? Então, vamos trazer para perto. Vamos realmente encarar algo que já existe e começar a gerar recursos aqui dentro. Começar a gerar realmente algo aqui dentro, porque lá fora já acontece e a gente tem acesso. Quanto à questão de Bolsa Família, não dá para a gente ficar determinando com o quê, mas sim quem precisa. Também tem que ser revisto. A função não é criar curral eleitoral e tem acontecido isso. A presidência da mesa, o David trouxe aqui uma questão brilhante, que se os postos de gasolina, que supostamente seriam tão fáceis de se fiscalizar, já não são fiscalizados, o nosso problema não é a dificuldade. Não é de dificuldade de fiscalização. É de inércia ou de acordos que impeçam essa fiscalização. Tá? Então, realmente, a gente deveria olhar com bons olhos, trazer algo que possa gerar recursos, economia, e a sociedade se regula. Não tem como. Se a pessoa doente vai gastar o dinheiro que era para comer com apostas, isso também não vai durar muito tempo, porque sem comer ela não vai sobreviver. A sociedade se regula. Eu acho que choques de liberdade são benéficos para que todos cresçam. Pode falar, Rodolfo. Por favor, professor. Não, quero só lembrar mais um caso também. O crime organizado está descobrindo um monte de maneiras para esquentar o seu dinheiro. Ele descobriu recentemente que uma das melhores formas é através das igrejas. E lógico que eu defendo as igrejas plenamente, o pleno direito de igreja, eu acho que são extremamente salutares. E a crítica não é nenhum pastor. O que acontece é que eles viram donos de igrejas, os pastores não sabem que os donos, na verdade, são agentes do crime organizado. Como igrejas não estão sujeitas à tributação, o que eles fazem? Os pastores trabalham, fazem arrecadação em prol da igreja, mas o crime organizado diz que a arrecadação, que era de 100, foi de 200, de 300, e não tem como conferir. Imagine se agora a gente fosse pensar também em punir as igrejas. De forma alguma, nem pensar numa coisa dessas. Tem que combater o crime organizado. Bom, eu invisto aqui no meu comentário em relação à educação, porque quando a gente fala de Bolsa Família, quando a gente fala de bets, 90% das pessoas que são adeptos a esse tipo de jogo são pessoas de classe C e D, onde tem menos informação. O que eu quero dizer com menos informação? São pessoas que provavelmente não frequentam escolas, ou se frequentam escolas, provavelmente não conseguem entender o que está acontecendo lá. 30% do nosso país são analfabetos funcionais, eles não conseguem compreender aquilo que eles estão lendo e mal conseguem assinar os seus nomes. Então, dentro da periferia, tomou conta esse jogo das bets. Eles apostam porque é um dinheiro fácil. São pessoas que não estão acostumadas, talvez, a ir trabalhar ou entender, de fato, o que está acontecendo no nosso país. São iscas fáceis para o crime organizado. O que eu quero dizer, se tem um investimento do Estado em educação e pensar, de fato, no cidadão para o futuro, as bets não estariam sendo pauta hoje no nosso programa. Nem estaria sendo pauta no nosso país, porque pessoas que têm mais informação, classe B e classe A, não jogam essas bets.
não cai no jogo do tigrinho, não investe o seu dinheiro, o seu cartão de crédito nessas bets. As bets é um mal para a sociedade. Eu insisto aqui, a gente está abrindo a porta do inferno, porque não se tem controle, e não vai ter controle disso. Vamos arrecadar, como a Jess disse aqui, também acho louvável, já que você tem um meio, você tem que arrecadar. Essas bets, até ano passado, elas tinham sedes em Curaçao. Tem noção disso? As sedes dessas bets eram em Curaçao, não se pagava tributo. O governo olhou para isso e falou, olha só, nós estamos perdendo dinheiro com isso. Vamos fiscalizar? Vamos colocar um montante de dinheiro aqui? Vamos estipular 30 milhões para abrir uma bet aqui. E vamos colocar algumas cláusulas que a LGPD já fala, que é a Lei de Proteção de Dados. Não precisaria dessa portaria nova, porque tudo que está dizendo agora já está na LGPD. Mas o governo viu uma grande oportunidade de arrecadar dinheiro e estipulou para colocar essas bets no país. Mas tem uma outra grande oportunidade para os estados, que são os pancadões nas periferias, onde lá o comércio de droga é livre, o sexo é livre e as pessoas estão ali fazendo um pandemônio. É muito fácil. Se o Estado olhar para isso agora e quiser investir, investe em carro de som, em show de artista nos pancadões, arrecada. Pede lá para a cultura, por exemplo, pede lá para a nossa lei Rouanet, paga para a nossa lei Rouanet os artistas e leve esses artistas para os pancadões, já que o pessoal está tão preocupado em arrecadar e não estão preocupados com a saúde mental do brasileiro. É a saúde mental que está em jogo aqui. São pessoas que precisam de cuidados e de informação e o Estado não está olhando para essas pessoas. O Rodolfo tocou num ponto que realmente causa preocupação, que é a ludopatia, né? Que é o vício em jogos. E muitas pessoas realmente acabam se viciando. Tanto que os bingos, quando eles funcionavam no nosso país, é importante a gente lembrar, eles eram completamente fechados para que a pessoa perdesse a percepção. Se era dia, se era noite, e ficavam ali durante horas e horas jogando, às vezes até 24 horas jogando. Quando a pessoa saía, já via que era outro dia. Começa numa quarta, terminava numa quinta, numa sexta-feira. Então, realmente, é uma preocupação muito grande em relação a isso, sobre o risco, mas o governo, por outro lado, quer arrecadar a expectativa de 2 bilhões de reais por meio das bets e tem todas essas questões. Bolsa Família sendo utilizado, mas o Bolsa Família depois que vai para a pessoa que o governo deu, realmente é da pessoa, como foi colocado aqui na mesa. Mas, lembrando que o governo deu, mas quem é o governo? O governo somos todos nós, o dinheiro dos contribuintes que está sendo utilizado também nas bets, né? Para esse enriquecimento das bets. Então tem diferentes aspectos que precisam ser observados, mas também a gente trouxe muita informação ao longo de 2024 em relação às investigações envolvendo as bets, como por exemplo a Operação Integration, que mirou até alguns influenciadores digitais, a gente falou amplamente sobre isso, até mesmo a Deolane Bezerra foi presa, chegou a ser detida, está liberada hoje, mas ainda é alvo de investigação, assim como a mãe dela e outras pessoas ligadas a essas bets, porque, de acordo com as investigações, havia a lavagem de dinheiro. Então, tudo isso também precisa ser verificado para saber como que vão ser feitas essas investigações, não é mesmo, Diogo? Sem dúvida. Agora, a arrecadação nunca pode ser um objetivo. A arrecadação é uma consequência de um ato. O governo que pensa em promover algum tipo de atividade visando a arrecadação está distorcendo completamente os caminhos da nação, da sua população. Mas eu insisto, quem tem que escolher se a bet pode existir ou não, se deve se poder fazer aposta ou não, é cada um dos cidadãos. Como eu disse, eu não gosto de fazer apostas, eu não gosto de jogo, questão de hábito, então não faço. Mas eu respeito qualquer pessoa, meu vizinho, meu amigo, meus familiares, meus filhos até, se quiserem fazer apostas. Logicamente, se eles forem fazer além daquilo que seja o nível de diversão, eu vou procurar alertar eles, mostrar o mal que isso pode trazer, mostrar o caminho que eu acho melhor, mas não vou proibir. Porque a enorme maioria das pessoas sabe apostar da maneira tranquila, sabe apostar usando como diversão, como ela usa o dinheiro para ir no shopping passear, para ir no parque, alguma coisa assim. Ela fala, eu tenho R$50 para gastar nesse final de semana. E ela fala, eu vou gastar 20 com bet. Aí tá ok. Da mesma maneira que a pessoa vai sentar num bar no fim de semana para tomar sua cervejinha. Isso não quer dizer que a gente vai depender que a pessoa encha a cara de bebida, mas que ela tem o direito de tomar sua cervejinha e tem o direito de escolher o que ela quer para si. Não, e até fazendo um acréscimo nisso, eu defendi antes o direito dos idiotas. Agora eu vou defender o direito dos que não têm ensino financeiro, que é o direito de gastar o dinheiro mal.
Então, se uma pessoa ela não tem uma boa condição de vida, eu não estou partindo só do Bolsa Família, estou partindo de qualquer outra lógica de que se vive sobre dinheiro contado. E ela decide apostar 50% nisso nas bets. Eu defendo que é direito dela ser imbecil nesse aspecto. Não cabe a nós falarmos de como o dinheiro do outro deve ser gasto. E eu até concordo que o dinheiro parte do governo, de nós, então ele tem uma finalidade. Por isso que eu estou falando para a gente reavaliar o programa quando a gente vê essa situação. Porque no final das contas, no momento em que é dado, não é seu. Deixa de ser, e para mim é uma interferência paternalista do Estado, falar, ó, você vai gastar dinheiro assim, ou desse jeito, ou daquele outro jeito. Se o sujeito tá pegando dinheiro do Bolsa Família e torrando em pinga, também tem todos os benefícios, eu vou além, então malefício saúde aqui. Se ele está torrando em droga, mesma coisa, só que não é rastreável da mesma forma como a questão das bets. Então aqui, no final do dia, eu acho que a discussão se encerra com uma necessidade de reavaliação do programa, porque quem está passando fome não vai ter um dispositivo, não vai ter ali condição, muitas vezes, de, em vez de comer, apostar nessas bets. No que tange ao vício, a gente pode se viciar em vários aspectos, como o próprio álcool, nem por isso sou a favor de proibir. Mas agora, a gente precisa ter conversas sinceras sobre essa situação. Isso inclui educação, isso inclui cobrar das bets, que nesses casos, regulamentar também é isso. É falar, ó, vocês vão ter que investir 10% em serviços para lidar com a situação de vício que podem acontecer por causa de jogos do azar. Cabe ao governo ter esse tipo de postura. Eles ainda não tiveram. Por enquanto, a regulamentação é só seguir a lei. Não, na verdade, já tem uma destinação, sim, algo em torno de 12% justamente para o tratamento dessas pessoas que vão se viciar. Então, a notícia é essa. Agora, eu também não sou de apostar, assim como os meus parceiros aqui da mesa, né? Mas se eu fosse apostar em algo, eu aposto que ainda nesse ano vai haver a regulamentação dos bingos. Você também aposta nisso, Adriano? Eu aposto porque como a gente começou aqui o debate falando, Fernando Haddad falando do Ministério da Fazenda, rombo de contas, esse governo está ávido por caixa, está ávido por mais receitas para tapar os buracos gigantescos que ele próprio cria, né? E a gente consegue observar aqui a discrepância de postura de como as mesmas pessoas podem ser liberais em relação às apostas, a jogos de azar ou até a liberação volta dos bingos e restritivas quanto à liberdade de expressão e restritivas quanto a outros direitos. Então, é o que paga melhor? É isso? São retornos financeiros? Tem toda essa questão, né? Pode falar. Eu acho que existe... Ali, eu estava na discussão nesse momento no Congresso Nacional. Existe um cálculo do Ministério da Fazenda sobre a questão do benefício para suprir o nosso déficit. Por isso, lá atrás, eu até adiantei a pauta. Porque, no final das contas, em dado momento, as bets foram uma resposta sobre a questão do déficit. Então, a arrecadação, o ministro Haddad chegou numa entrevista em que ele colocava a arrecadação com as bets acima das dezenas de bilhões. Então, assim, quando a gente olha para isso, a gente vê também que houve uma leitura do que isso poderia trazer de benefício e, por isso, se foi mais solícito, por assim dizer, ou até mesmo não se cobrou a priori, no primeiro momento, as medidas para que, de fato, a arrecadação ocorresse. O Diogo bem colocou que a arrecadação ela não pode ser a finalidade única de uma decisão sem se pensar nas consequências práticas daquilo. Aqui nós vimos como o governo gosta mais de enxugar gelo do que corrigir um problema. Porque, no final das contas, eles deixaram acontecer e agravar o problema para falar, puxa, vamos fazer isso que a gente já tinha que ter feito? E isso restringiu o número de bets operando também dentro do Brasil. Mas assim, a gente precisa endereçar essa questão com urgência porque as pessoas, elas estão apostando alto e esse não é um problema que tende a sair do escopo. Agora, a questão dos cassinos vai ser votado, ficou por pouquinho ali em novembro do ano de 2024 e é uma pauta que vai movimentar. Muitos grupos internacionais têm interesse em abrir cassinos no Brasil. E isso não é negativo, pessoal. Isso vai atrair investimentos, vai atrair turismo, isso vai atrair muitas coisas. Aí tem gente que fala, mas ao mesmo tempo as pessoas vão se viciar. Meus queridos, elas podem se viciar online, essa porta a gente já abriu. Então vamos tirar o melhor proveito e dar liberdade para essas pessoas que querem ir no cassino apostar. Mas eu não faria isso. Tudo bem, é seu direito não fazer isso. Mas é direito do outro também vivenciar essa experiência. E se ele gosta de jogo de azar e isso dá um prazer, problema dele. Lidar com as realidades, né? Lidar com o que já existe. E mais, os cassinos já existem. Vá na porta de um grande hotel e pergunte ao porteiro, você pode arrumar um táxi para me levar num cassino?
Ele vai arrumar na hora, a gente sabe disso, gente. E se você ainda acha que o governo deveria regular o dinheiro que dá do Bolsa Família como deve ser gastado, eu quero lembrar o seguinte, um dia, se Deus quiser, você vai se aposentar. E se aprovarem esse controle sobre o gasto do Bolsa Família, passo seguinte, não tenha dúvida, será aprovar um controle sobre o gasto da aposentadoria que você receberá, porque será um dinheiro público também e a mesma razão serviria para um caso e para o outro. Imagina só se faz algum sentido o governo ficar controlando o que as pessoas fazem com o dinheiro da sua aposentadoria, pensão, BPC, ou seja o que for. Rodolfo? Eu estou numa outra sintonia dos meus amigos de mesa aqui, porque eu estou visando ainda a questão da educação e a questão da saúde. Como a pessoa vai querer gastar um dinheiro que é nosso, do contribuinte no Bolsa Família, diz respeito a ele. Porque se não for gastar, por exemplo, com aposta, ele vai gastar com narguile, ele vai gastar com bebida, com copão. Eu estou falando de uma série que eu conheço, que é da periferia. Na periferia é assim que se gasta o Bolsa Família. Eles enchem copão de 700 ml de gelo de coco e uísque e toma e fuma tudo em narguile lá e tá tudo bem. Quem é que não lembra, por exemplo, dos R$600 do auxílio, qual que era o nome? Que era? Emergencial. Auxílio emergencial. Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil. Enfim, quem é que não lembra? Pessoas que nem precisavam se apossaram desse dinheiro. E sabe o que eles estavam fazendo? Era um dinheiro que era emergencial para comprar alimentos. Eles estavam comprando carvão e narguile na periferia e tomando uísque. Era isso que eles estavam fazendo. Como que a gente vai controlar as pessoas que usam o seu dinheiro do Bolsa Família para outras coisas? Eu fico aqui indignado com uma pessoa que usa o dinheiro do Bolsa Família para estar em apostas. Essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de informação. Essa pessoa precisa acordar para a realidade do país, porque ela vai acabar se viciando. Ela vai acabar se viciando. Um grande amigo meu, empresário, dono de loja aqui em São Paulo, de confecção, loja de roupa, teve 2 gerentes que teve que ser mandado embora porque se viciaram. E todas as vezes, todo mês ela estava pedindo ajuda porque ela estava viciada no jogo do tigrinho. As pessoas se viciam. As pessoas se viciam. Agora, é lógico que eu sou a favor do livre comércio, é lógico que eu sou a favor da liberdade das pessoas. Eu acho que sim. Eu sou de Assis, né, interior de São Paulo, vivi muito tempo em Prudente. Lá tinha, no começo do ano 2000, tinha um bingo da cidade. E o bingo era a sensação no interior. Mas o bingo trouxe com ele uma grande responsabilidade das pessoas aposentadas, por exemplo, que hora e meia estavam fazendo empréstimos consignados para estar o dia inteiro no bingo. Há um problema de saúde pública. A gente tem a liberdade de deixar as pessoas fazendo o que elas quiserem, mas no fundo vai acabar sobrando para nós, porque os impostos vão aumentar para cobrir um grande rombo orçamentário que essas pessoas vão deixar. No país, nós não somos um país de primeiro mundo, onde as pessoas têm educação, saúde, saneamento básico. Existem outras lacunas e outras emergências no país que devem ser prioridades. Cassinos, bets, não é a prioridade nesse momento. A forma de lazer do cidadão está escassa, eu entendo, mas existem muitas coisas para se melhorar no país e para se investir com esse dinheiro que é investido em bets hoje.